Que bom poder estarmos juntos mais uma vez diante do Senhor e da sua palavra para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Na mensagem de hoje eu quero mostrar um pouquinho do conteúdo da pregação de Estevão antes de ser apedrejado. Ele pregou contra o pecado do povo. Vejamos o que diz o livro de Atos, capítulo 7, versos 51, 52 e 53. Lemos assim: Ele pregando disse: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. Verso 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, isso é, do Senhor Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Verso 53. Vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos, não a guardaram. Portanto, neste momento, Estevão se levantava e pregava contra os pecados do povo. Por isso, foi apedrejado. Lembrem-se, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, nunca foi, não é e jamais será um desabafo de ódio ou um discurso de ódio contra o pecador. Jamais. Em toda a Bíblia Sagrada, nós lemos Deus contra o pecado, mas nunca contra o pecador. Porque o pecador é o objeto do amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou a nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor a nós, Deus não poupou nem mesmo seu próprio Filho. Está em Romanos capítulo 8. Às vezes, ou por vezes, a palavra de Deus pode até nos ferir, porque ela é uma espada, e uma espada fere. Diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, capítulo 4, versículo 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou dois cortes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É impossível usar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é sempre contra o nosso pecado, sem que o pecador seja ferido. O médico, para desobstruir um mal que está dentro do paciente, por exemplo, uma hérnia que está no paciente, ele precisa utilizar o bisturi, cortar o paciente, abrir o paciente, nunca com ódio do paciente, mas sim por amor à vida dele para salvá-lo. Assim também a palavra de Deus. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre isto, como Deus antigamente falou, de muitas vezes, de muitas maneiras, e hoje ele continua falando. Primeiro, nós vamos ver que Deus falou por intermédio do ministério profético. Ele levantou o profeta Isaías para pregar contra o pecado ou os pecados do povo. No capítulo 58, versículo 1, a Bíblia Sagrada diz, Deus falando com Isaías: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Sempre contra os pecados. Provérbios capítulo 8, versículo 13, o temor do Senhor é odiar o mal e a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Deus está anunciando mais uma vez, através do ministério profético, contra os pecados do povo. Isaías capítulo 61, versículo 8. Porque eu, Senhor, amo o juízo, mas odeio o que foi roubado. Ele mostra o seu ódio contra o roubo, contra aquilo que é surrupiado das pessoas. E o capítulo 8, versículo 17 do profeta Zacarias, Deus fala mais uma vez por meio e pelo ministério desse profeta. Ele diz: nenhum de vós
pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o ajuntamento falso ou juramento falso, porque todas estas coisas são as coisas que eu odeio, diz o Senhor Deus. Portanto, são textos muito claros que provam que Deus falou pelo ministério dos profetas, anunciando contra o pecado ou os pecados do povo, nunca contra o homem, ou nunca como discurso de ódio contra o ser humano. O profeta Jeremias foi outro profeta que Deus usou para pregar contra os pecados do povo. No capítulo 44, verso 4 da sua profecia, ele diz: e eu vos enviei, Deus está falando por meio do profeta, e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que eu odeio. Ele está falando aqui contra o pecado de oferecer culto a um Deus estranho, a um Deus falso. Ele diz: eu enviei para que eles não oferecessem ou não queimassem incenso a Deus estranho, mas eles não quiseram, não se arrependeram para que os seus pecados fossem perdoados. Portanto, mais uma vez, Deus insiste mostrando que a mensagem do Evangelho é sempre contra os pecados do pecador. Mas ele falou também, Deus falou através ou por intermédio do ministério do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor diz o seguinte: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias. Mas também Deus fala por intermédio do ministério ou falou por meio do ministério apostólico, como foi o caso de Paulo e de outros apóstolos. Está escrito no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, por boca do apóstolo Paulo, Deus falou contra o pecado do povo e disse o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Textos muito claros que mostram que Deus sempre está alertando o povo através da sua palavra contra os pecados que levam à condenação. Hoje, Deus fala através dos pregadores, por intermédio dos pregadores, chamando, ou seja, clamando e anunciando ao povo. Pregadores que são imbuídos, chamados e autorizados de maneira responsável para anunciar o ide do Senhor. Está escrito na palavra de Deus, nas seguintes palavras: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Ele está falando sobre a pregação da palavra, está falando sobre os pregadores dos tempos atuais, homens que foram chamados, homens que foram imbuídos de responsabilidade para anunciar a palavra de Deus, salvar o pecador através da pregação do Evangelho. Deus está usando, por assim dizer, a última tentativa para salvar, falar conosco e salvar a nossa alma da perdição eterna, o inferno. Isto é salvar através da pregação do Evangelho. Está escrito em Lucas 19, versículo 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Portanto, a pregação do Evangelho é a maneira através da qual nós obtemos a fé,
da salvação. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, Deus é muito claro nesse sentido. Naquele momento, quando Estevão se levantava pregando contra os pecados do povo, eles não aceitaram. Eles reagiram de maneira totalmente contrária àquilo que ele estava pregando e por isso Estevão foi apedrejado. Na próxima mensagem, nós vamos ver a reação do povo diante da pregação de Estevão contra os pecados deles. Eu quero terminar orando mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui juntos, lendo e vendo aquilo que o Senhor deixou para nós na tua palavra. Fala, Deus, ao coração dos meus irmãos e amigos. Abençoa, Deus, suas vidas, a vida de suas famílias. Guarda-as debaixo dos teus cuidados, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por mais uma vez me assistir. Nós nos vemos na próxima mensagem, se Deus permitir, para vermos a reação do povo diante da pregação de Estevão contra o pecado deles.